Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Declaro aberta a 40ª reunião ordinária da 19ª legislatura da Câmara Municipal de Banho Brasileira. Sob a proteção de Deus e em nome do povo Banho Brasileiro, iniciamos nosso trabalho. A palavra, o secretário da mesa diretora, vereador Leandro Ribeiro Ordinato, para proceder à chamada dos vereadores. Boa noite a todos. Boa noite. Antônio Francisco Eleodoro, presente. Antônio Marcos Martins, presente. Aristeu Brolésio Filho, presente. Cláudia Aparecido Borba, presente. Danila Manso Alberto Costa, presente. Joaquim de Assis dos Santos, presente. José Wilson Domingues, presente. Leandro Ribeiro Reginato, presente. Suelena Almeida, presente. Os senhores vereadores receberam o ato da reunião anterior com 8 horas de antecedência, conforme a linha A do inciso 1 do artigo 29 do Regimento Interno. Os senhores vereadores receberam? Sim. Sim. Não houve correção. Os senhores vereadores estão de acordo com a ata apresentada? Sim. Então a ata está aprovada. Suspendo o trabalho para conceder a palavra aos oradores inscritos para o pequeno expediente. Informa os senhores vereadores que, conforme o artigo 134, parágrafo 2º do inciso 6, não será admitido a parte nem financiamento feito no pequeno expediente. Com a palavra, o vereador Aristeu Brolésio Filho. Boa noite, senhor presidente Joaquim. Boa noite, vereador. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite. Boa noite ao público que nos acompanha pelas redes sociais. Boa noite aos senhores, sejam muito bem-vindos. Boa noite aos funcionários desta casa. Senhor presidente, serei breve. Eu já, há uns 15 dias atrás, já deixei ciente a prefeitura, referente ao trecho crítico ali próximo do senhor Mário do Vená. Nessa sexta-feira, novamente, ocasionou entravamento de veículos ali. Então, reforço que seja feito com urgência ali o serviço de cascalhamento próximo do senhor Mário do Vená, porque mais uma chuva que ocasionar ali, eles não conseguem sair com a sua produção de morango. Então, a gente sabe que o serviço público é muito extenso, mas é um caso de urgência que não tem como esperar mais. Então, peço uma atenção especial nessa solicitação dos moradores próximo ali do seu Mário do Vená. E reforçando novamente o pedido à Prefeitura, a manutenção entre o bairro Mergulho até as divisas, Senador Amaral e Bom Repouso, as divisas nossas, né? Divisa com o bairro Dois Irmãos. A estrada está com bastante costeletas e buracos. Então, reforço aí a solicitação para que seja feita aí a manutenção nessa estrada aí, que é uma estrada estadual e uma estrada de extrema importância para a economia do nosso município. Senhor presidente, por hoje é só, e tem outros assuntos a ser tratado, mas aí vou tratar na próxima sessão. Muito obrigado. Boa noite a todos. Com a palavra, o vereador Cláudio Aparecido Borba. Obrigado, senhor presidente. Boa noite a todos. Eu só gostaria de falar um pouquinho que na sexta-feira da semana passada, eu e o Joaquim tivemos a satisfação, a grata satisfação de ter participado do evento do lançamento da pedra fundamental do Hospital do Câncer de Pouso Alegre, do Samuel Libânio. Com a presença de muitos agentes políticos, principalmente esses agentes que são apoiadores do nosso município, e que falaram sobre o nosso município em conversas mais particulares, e que a gente ouviu muita coisa boa lá. E uma frase que eles disseram lá, eu acho que se encaixa bem aqui para a gente. Falou que política boa é aquela em que se dá às pessoas aquilo do que elas mais precisam. E eu vou fazendo uso da palavra do vereador Antônio Marcos da semana passada, porque a gente está atuando mais como o Código de Defesa do Consumidor do que o regimento interno. Mas espero que seja assim, que a gente esteja sempre atuando em favor das pessoas do nosso município, naquilo que a gente puder. Agradecer ao Silvio é meio redundante, mas é o que eu sempre digo, pedir para que Deus ilumine, para que ele continue nessa boa intenção de estar sempre ajudando o nosso município. A parceria tem dado certo, as parcerias têm dado certo,
deputado Duarte Bechir destinou mais 250 mil, em conjunto com o senador Anastasia, para a aquisição de uma retroescavadeira. 120 mil em transferência especial para o município. 40 mil para a escola Olinto Orsini, para aquisição de equipamentos eletrônicos, data shows e outros. 14 mataburros, no valor aproximado de R$70 mil. 430 mil reais para o custeio da saúde, que será acreditado na conta do Fundo Municipal de Saúde nos próximos dias. 300 mil reais para aquisição de mobiliários e equipamentos para as escolas municipais. 335 mil reais, parceria de Duarte Bechir com Rodrigo Pacheco, senador Rodrigo Pacheco, para aquisição de uma motoniveladora Patrol. E as emendas de indicação do Duarte Bechir, hoje, já para 2021, elas chegam mais ou menos a R$1.545.000 para o nosso município. Então, é um parceiro muito bom, um parceiro grande, que já se declarou ao nosso município, declarou a paixão por nosso município, e ele se considera um cidadão de nosso município, e tem ajudado a gente em demasia. Então, é mais do que agradecimento, né? Se ele se considera um cidadão do nosso município, ele está fazendo por ele também. Por hoje é só. Obrigado. Com a palavra, o vereador Danilo Amâncio Alberto Costa. Boa noite, senhor presidente. Licença, basta a máscara. Desculpa. Boa noite a todos os vereadores. Boa noite. Boa noite ao público presente, a todos os funcionários da casa e todos que nos acompanham pelas redes sociais. Como eu já falei outras vezes, muitas vezes, nas minhas andanças, quando eu encontro com o pessoal, né, nas estradas, nos locais, nos bares, nos locais aí que a gente para dar uma palavrinha. Então, quando algum munícipe me pede para mim fazer um pedido, né, fazer uma indicação para algum trabalho a ser realizado, então a gente vem. Eu só faço isso mediante ao pedido de algum munícipe. E fui cobrado, recentemente, informações sobre a ponte da Vargem Grande, que já faz mais de um ano que está parcialmente interditada. Nesse ano, nós pedimos aí um esclarecimento técnico, né, formal, e foi nos enviado, né, laudo da vistoria técnica, ponte da Vargem Grande, e a data aqui do dia 21/5/2021. Ou seja, faz mais de 6 meses que foi feito esse laudo. E um relatório fotográfico tem, né, um laudo muito amplo, muito rico de fotos, né, e no final temos aqui as considerações finais, que eu vou ler rapidinho. A estrutura vistoriada, em geral, apresenta condições físicas preocupantes e críticas, na medida em que apresenta anomalias construtivas, com origem de fenômenos causais, característica por trinca e fissuras das lajes pré-montadas. Todo o relatório aqui fala das lajes pré-montadas, ocasionadas pelo tráfego pesado e movimento intenso dos veículos, podendo essas patologias terem sido evidenciadas pelo excesso de carga de circulação sobre a ponte ou pela falha no dimensionamento. Resta salientar que as trincas e fissuras proporcionam a infiltração das águas pluviais na estrutura, causando corrosão do aço, desagregando do concreto, que leva à diminuição drástica da vida útil do material e, consequentemente, ocasionando a ruptura das placas. Alertamos para a imediata atenção que merece ser dada a essa estrutura no que tange à recuperação estrutural, objetivando garantir a manutenção e do desempenho. Recomenda-se aos responsáveis pela ponte Vargem Grande o início imediato da manutenção da mesma. Isso foi dia 28 de maio de 2021, com o PDEC, Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil. Engenheiro Civil Edgar Francisco dos Santos, diretor do setor técnico. Então, como já disse em outra ocasião, essa ponte foi construída
na administração 2013-2016. Ela foi feita em convênio com o governo estadual. Era o modelo de ponte que tinha na época, que foi construído em vários municípios, em parceria com o governo. E aqui os dados dizem 160 do Estado e contrapartida 209.153. O valor da obra foi orçado em R$ 369.153. O valor licitado, R$ 283.578. Ela foi feita conforme as especificações, né, aprovada pelo engenheiro da prefeitura, o engenheiro da empresa, e sobrou R$ 85.578, né? Algo inédito, é uma ponte concreta, sobrar quase R$ 100.000, feito com estrutura totalmente, né, sem poupar nenhum esforço, sem poupar material, sem nada, mas sobrou dinheiro. E hoje consta-se que as placas que estão com problemas, ou nós poderíamos comparar aquela ponte como um mata-burro. Você faz um mata-burro, né, a estrutura está ótima, quebrou um pau, perdeu o mata-burro. Então, ela é terminada pelas placas por cima daquelas vigas, né, metálicas. Então, a estrutura da ponte está boa, a fundação, as placas, as vigas, as placas que estão com trincas. Aqui está o relatório fotográfico dizendo. Então, deixar relatado que na época que foi construída a ponte, quando ela estava pronta para receber esses tabuleiros, quando foi descarregado, o engenheiro da prefeitura, o engenheiro da empresa, detectaram que duas dessas peças, dessas placas, tinham chegado com trincas. Eu pedi um relatório técnico, né, já liguei em Belo Horizonte, 2 dias estava em Belo Horizonte com esse relatório, né, no dia seguinte já estava o caminhão ali, na mesma semana estava o caminhão ali substituindo essas placas, e mais uma semana ficou pronta essa ponte. Né, e é uma ponte recente, fez pouco tempo, mas essas placas não resistiram ao trânsito ali. Ou seja, aqui pelo laudo, pelo relatório que foi feito técnico, então, se as placas que estão, né, com problemas, elas devem ser substituídas e liberadas. É uma via, né, uma rodovia, né, com alto trânsito, acho que é a mais transitada, o trânsito mais intenso do nosso município. É uma ponte dupla, né, já foi feito com esse objetivo mesmo, para atender essa necessidade, porque aí o trânsito é muito intenso, e foi o trecho mais longo que nós conseguimos asfaltar na época, né, e conseguimos, né, asfaltar esse trecho e calçar vários outros aí, inclusive à frente das igrejas, depois que nós reformamos todas as ruas necessárias dentro da área urbana e as saídas das cidades. Então, nós começamos a projeção para a zona rural. Né, e o objetivo era esse mesmo. Foi asfaltado dos 2 lados da ponte com o dinheiro que sobrou da ponte. Né, trazer conforto e segurança nessa área. E o pessoal me cobra por isso. Né, por que fez tanto tempo que essa ponte está aí? Então, né, pedi para fazer uma indicação, né, foi aqui alertado que já foi feito pelo vereador, aí, parabenizar o vereador, mas quero deixar feito uma indicação verbal, oral aqui, para que o mais rápido possível, dentro das possibilidades, né, essa ponte seja restaurada e liberada ao trânsito, né, em mão dupla, conforme merece. Né, essa área aí de grande importância, né, no nosso município, eu acho que é o trecho com maior tráfego que nós temos aqui. Então, acho importantíssimo, né, a recuperação o mais rápido possível. E já faz, né, está fazendo um ano que essa ponte está com problema e pode ser que ela venha a ser totalmente danificada e obstruir o trânsito, né, no futuro, se não tomar providência. Então, hoje é só. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado a todos os vereadores. Boa noite a todos. Não havendo mais matéria a ser apreciada na primeira parte da reunião, passa a segunda parte, para a apreciação das proposições constantes da ordem do dia. Leitura pelo secretário do projeto de lei número 075/2021. Por se tratar de segundo turno, o senhor dispensa a leitura? Sim. Sim. Em discussão em segundo turno, o projeto de lei 075/2021. Informa aos senhores vereadores que, conforme o artigo 142, na discussão ou encaminhamento de votação, o vereador falará uma vez e não será permitida a parte quando o orador declarar que não o concede, conforme o artigo 144 do inciso 7º. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto de lei? Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 075/2021, está encerrada a discussão. Em votação, em segundo turno, o projeto de lei número
075/2021. Como vota o vereador Antônio Francisco Eliodoro? Sim. Como vota o vereador Antônio Marcos Martins? Sim. Como vota o vereador Aristeu Brolé Filho? Sim. Como vota o vereador Cláudio Aparecido Borges? Sim. Como vota o vereador Danilo Amâncio Alves Costa? Sim. Como vota o vereador José Wilson Domingues? Sim. Como vota o vereador Leandro Ribeiro Reginaldo? Sim. Como vota a vereadora Celene Almeida? Sim. O projeto de lei número 075/2021 foi aprovado em segundo turno por 8 votos favoráveis. Leitura pelo secretário do projeto de lei complementar número 045/2021. Projeto de Lei Complementar número 045/2021. Dispõe sobre a extinção de cargos constantes da Lei Complementar número 1590 de 2005 e das outras providências. A Câmara Municipal de Brandão, Minas Gerais, aprova o seguinte projeto de lei complementar. Artigo 1º. Ficam extintas as vagas e declarados em extinção os seguintes cargos contidos no anexo 4º do quadro de cargos de provimento efetivo da Lei Complementar número 1590 de 2005, no âmbito da Prefeitura de Brandão. Inciso 1º, pedreiro. Inciso 2º, servente de pedreiro. Inciso 3º, jardineiro. Inciso 4º, mecânico. Inciso 5º, motorista 1. Inciso 6º, motorista 2. Inciso 7º, operador de máquina. Inciso 8º, eletricista. Inciso 9º, calceteiro. Inciso 10º, lixeiro. Inciso 11º, gari. Inciso 12º, auxiliar de serviços gerais. Parágrafo único. Os cargos ocupados serão extintos na medida em que ocorrer a sua vacância, assegurando-se a seus ocupantes todos os direitos e vantagens estabelecidos. Artigo 2º. As atividades correspondentes aos cargos extintos ou em extinção constante dessa lei poderão ser objeto de terceirização, a critério do chefe do Poder Executivo. Artigo 3º. Esta lei complementar entra em vigor na data da sua publicação. Artigo 4º. Revogam-se as disposições em contrário. Brandão, 17 de novembro de 2021. Silvio Antônio Félix, prefeito municipal. Justificativa. Tem a presente proposição o intuito de extinguir as vagas e declarar em extinção os cargos de pedreiro, servente de pedreiro, jardineiro, mecânico, motorista 1, motorista 2, operador de máquinas, eletricista, calceteiro, lixeiro, gari e auxiliar de serviços gerais do quadro de servidores da Prefeitura de Brandão. Com a extinção dos referidos cargos, o município estará optando pela terceirização, fundando no princípio da eficiência, consagrado no artigo 37 da Constituição da República Federativa do Brasil. A medida adotada importará, sobretudo, na racionalização do uso dos recursos públicos, sem que haja prejuízo à qualidade dos serviços prestados. Sabe-se que a terceirização mostra-se adequada às denominadas atividades meio do ente público, ou seja, não coincidentes com a sua finalidade institucionais, mas tão somente instrumentais, também denominadas atos materiais ou de gestão. Assim, constituir prática largamente utilizada no âmbito da administração pública, direta e indireta, a contratação das empresas do setor privado para prestação de serviços de suporte e auxílio e administração pública, através da celebração de contratos de terceirização. Veja que o âmbito da administração pública, a utilização de serviços terceirizados sofreu grande expansão com a edição do Decreto-Lei número 200, de 25 de fevereiro de 1967, que com a extensão de efetivar o aumento demasiado da máquina administrativa, determinou em seu artigo 10 que a execução das atividades da administração federal deverá ser amplamente descentralizada
E no mesmo artigo, em seu parágrafo 7º, dispõe que a administração procurar desobrigar-se da realização material de tarefas executivas, recorrendo sempre que possível à execução indireta, mediante o contrato, desde que exista na área iniciativa privada suficientemente desenvolvida e capacitada para desempenhar os encargos da execução. Assim, o intuito da terceirização, com a execução indireta de serviços, constitui um mecanismo eficaz de gerenciamento estratégico, o que resulta em maior eficiência e operacionalidade. A terceirização é, pois, um fenômeno atual e irreversível na economia moderna, e a sua utilização pela administração pública não encontra óbice legal. Tanto que no âmbito do governo federal foi editado o decreto número 9.507, de 21 de setembro de 2018, que dispõe sobre a execução indireta mediante contratação de serviços da administração pública federal direta. Autárquica é fundacional e das empresas públicas e da sociedade de economia mista controlada pela União. No tocante à finalização da extinção de cargos, cumpre esclarecer que trata de competência exclusiva do prefeito, conforme previsto no inciso 1º do artigo 46 da Lei Orgânica Municipal de Bueno Brandão. Com efeito, quando se tem o princípio da eficiência como fundamento dessa tomada de decisão, não se quer dizer que devam ser valorizados apenas os aspectos econômicos, mas, em especial, o dever de buscar as melhorias resultados na execução daquelas determinadas atividades, com vista a identificar a forma pela qual melhor será atendido o interesse público. Acrescenta-se que a extinção dos cargos ocupados dar-se-á de forma gradual, conforme se tornem vagos. Com isso, os servidores, através ou em estágio probatório, que atualmente os ocupam, permanecerão no exercício de suas atividades, evitando que os mesmos sejam postos em disponibilidade remunerada, o que geraria um desperdício de mão de obra. Assim, envio a presente proposição para a honrada Câmara Municipal de Bueno Brandão, requerendo-se a sua tramitação em regime de urgência, salientando desde já que a compreensão dos nobres edis para a instituição da presente medida se fazer mister. Atenciosamente, Silvio Antônio Félix, Prefeito Municipal. Em discussão, primeiro turno, projeto de comentário número 045/2021. E informando os senhores vereadores que, conforme o artigo 142, na discussão ou encaminhamento de votação, o vereador falará uma vez, e não será permitido a parte quando o orador declarar que não concede. No artigo 144, do inciso 6. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto de lei complementar? Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Danilo Alberto Alonso Costa. Bom, deixa eu fazer uma ressalva aqui, né, referente a esse projeto, que na administração pública nada melhor do que terceirizar, né, os encargos trabalhistas, a eficiência, a cobrança. O problema da terceirização, muitas vezes, é os valores. Né, se algum dos nobres edis aí quiser pesquisar quanto custa uma linha de transporte escolar terceirizado e quanto que fica quando é feito pela prefeitura, a diferença ela é significativa. O que poderia ser feito 100%, terceirizar a saúde, né, em vez de ter os carros da prefeitura, pagar por quilômetro rodado. Os veículos do transporte escolar poderiam ser todos terceirizados. É a coisa melhor que tem, e seria terceirização, quanto mais, melhor. É uma tendência mundial, isso é comprovado. A disponibilidade de mão de obra, principalmente em serviços mais, digamos, rústicos, pesados, é menor. Né? A gente constata aqui em Bueno, na região, serviços de pedreiro, marceneiro, calceteiro, serralheiro, borracheiro. A quantidade de profissionais de menor idade é muito pequena, né?
sobressai os funcionários, né, de 45, 50, 60 anos. E isso é uma tendência, é uma realidade, né? Não vem ao mérito discutir isso aí, nem posicionar. Mas a gente vê com bons olhos, a terceirização é o caminho, né? Com certeza a dificuldade da prefeitura nos próximos mandatos, nos próximos anos, aí, para conseguir repor esses funcionários que vão ser substituídos, né? Que o tempo passa, vai chegar o seu tempo deles aposentarem, então vai ser muito difícil. E a terceirização é o caminho, é a opção. Quanto mais a prefeitura puder terceirizar, mais eficiente ficaria, só que o custo seria maior, né? E como nós vimos aí, né, a realidade atual, a receita cada vez subindo mais, né? A arrecadação da prefeitura está muito boa, e devido à pandemia houve um recuo de gasto na saúde, porque o próprio projeto aqui, 075, né, aumentou agora o repasse para o Cisames, porque houve uma defasagem, né, uma demanda reprimida. Então, o pessoal, durante a pandemia, parou de procurar a saúde dentro das suas possibilidades, né, só o essencial, e só a Covid, que veio um dinheiro específico. A educação também teve um recuo muito grande dos gastos, festas, festividades e tudo mais. Então, os cofres públicos hoje têm condições de bancar essa terceirização para o futuro, né? Tem que ter uma programação, né? No passado, nós tentamos terceirizar o que fosse possível, mas na questão orçamentária, né, não vinha muito ao caso. Mas hoje é possível e eu acho que é uma boa medida, né, a terceirização é vista com bons olhos. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Antônio Marcos Martins. Obrigado, senhor presidente. Boa noite a todos os presentes. Boa noite a quem nos acompanha pela transmissão da nossa Câmara Municipal, quem vai acompanhá-lo posteriormente. Hoje, dentro do município de Bueno Brandão, nós já temos uma boa gama de serviços terceirizados. Vou citar recentemente, os 2 gramadinhos da Câmara Municipal foram roçados com serviço terceirizado. A Prefeitura licitou, inclusive, a limpeza da rodovia Campo Místico, que licitou serviço terceirizado. Só que, infelizmente, por hora, deve ter havido alguma questão de documentação, que isso não se consolidou até então, mas esse processo já está finalizado faz alguns meses. Escola, construção, reforma de escola, parte de serviço terceirizado. Os calçamentos, seja na área urbana ou na área rural, serviço terceirizado. E depois eu volto nesse assunto. Em 2019, esta mesma administração, o senhor Silvio, o senhor Juninho, nos enviaram um projeto de lei alterando de 8 para 11 cargos, 11 vagas, o cargo de motorista. Me lembro com exatidão qual foi a justificativa, que o município estava agregando ao seu patrimônio um número maior de maquinário. Inclusive, o vereador Cláudio acabou de ler ali as emendas do deputado Duarte, que foram concebidas muito também na aquisição de maquinário. E realmente, por exemplo, eu me lembro o rolo compactador, eu me lembro a escavadeira hidráulica, reto escavadeira. Agora chegou recentemente um novo caminhão compactador de resíduos e assim por diante. Naquela oportunidade, foi muito louvável, porque realmente precisava. Saíram de 8 para 11 vagas. A saúde, graças a Deus, recebeu recentemente emendas parlamentares para aquisição de veículos. A saúde, ambulância, veículos de transporte, transporte de pacientes, e assim por diante. Agora, quando a gente posta a observação, inclusive eu vou até puxar uma outra questão aqui, quando a gente estava com o problema de esgoto aqui na Câmara, né, que foi resolvido recentemente, inclusive eu tive que pedir autorização para o senhor presidente, que o senhor presidente não se encontrava, para chamar o pessoal da prefeitura para ajudar a empresa a achar onde era o local de visitação, para poder começar a fazer desobstrução. Vejam só. De antemão, quem nos salvou foram os pedreiros da prefeitura, foram os serventes da prefeitura. Eu quero aqui
que nós postemos a observância na redação do projeto de lei complementar. Ficam extintas as vagas e declarados em extinção os seguintes cargos contidos no anexo 4 do cargo de provimento efetivo da Lei Complementar 1590. Pedreiro, seu servente, o jardineiro, o mecânico, o motorista 2, também o operador de máquinas, o eletricista, o calceteiro, o lixeiro, o gari e o auxiliar de serviço geral. Se aumenta a frota do município, aumenta a necessidade de conserto. Precisa de mecânico. Será que todo conserto que o município vai ter vai ser feito terceirizadamente? Será que toda infiltração num prédio, todo conserto que deve ser feito vai ser feito por um pedreiro ou um servente terceirizado? E aí, vem o que eu fico mais, a meu ver, é mais agravante desse projeto de lei, que é o parágrafo único do artigo 1º. Os cargos ocupados, vejam só, os cargos ocupados serão extintos na medida em que ocorrer a sua vaga, a sua vacância. Ou seja, conforme esse pessoal se aposenta, os cargos já são extintos automaticamente. Então, tem alguma coisa que não está fechando. Se em 2019 pediu uma mudança de 8 para 11 vagas para o cargo de operador de máquina, não estou falando nem motorista, operador de máquina. Se em 2021, eu não posso falar que nós votamos por unanimidade, porque eu votei contrário ao empréstimo, porque eu tinha falado que viria outro empréstimo e eu me posicionaria, porque não é falta de maquinário, e sim a forma que usa o nosso maquinário público. Nós autorizamos de uma maneira quase unânime, o empréstimo de 1.600.000 para comprar 2 caminhões toco, uma reta escavadeira e uma patrol. Ou seja, para aumentar ainda mais o nosso patrimônio de veículos. Então, eu quero perguntar para vocês. A Constituição Federal, ela é muito clara que o ingresso no serviço público é através do quê? Concurso público. Então, se nós vamos declarar esses cargos agora, que já estão vagos e extintos, e conforme eles vão vagando, nós vamos extingui-los também, quem vai dirigir toda essa frota? Vai terceirizar os motoristas? Só motorista? É servidor público. Quem vai dirigir? Servidor público. E o servidor público só através de concurso. Então, não está fechando, gente. Vocês compreenderam o raciocínio? Está na Constituição. Aliás, a administração já passou da hora de fazer um concurso público. Vocês compreenderam? E por que eu vou voltar no início da conversa? Não tem serviço terceirizado no município? E os cargos não estão existentes? Nós podemos ter serviço terceirizado com as vagas. Nós podemos manter os cargos com serviço terceirizado. É só não ocupar os cargos. Numa contratação pontual, o prefeito resolve, não, eu preciso de 2, 3 pedreiros aqui para cobrir o mínimo possível. Vai lá, contrata, depois faz um concurso público, bola para frente. Essa história aqui, esse projeto de lei aqui, eu não sei o que tem por trás dele. Eu desconfio, mas não vou falar. Porque eu só desconfio, eu não tenho nada que prove. Mas nós não precisamos extinguir cargos para contratar serviço terceirizado. E quem vai pilotar os veículos da saúde? Quem vai pilotar o maquinário da prefeitura? Quem vai pilotar os caminhões da prefeitura? Gente, eu compreendo. A terceirização é o caminho. Esse decreto que está aqui eu li. Eu li um artigo no domingo, fiquei 2 horas lendo um artigo sobre terceirização para aprender um pouco mais. Domingo, de manhã, levantei e fui ler. Não é proibido contratar, terceirizar o município tendo vagas. Não estou falando sair contratando a esmo e ainda terceirizar. Isso não. Então tem alguma coisa aqui que não está fechando. Nós vamos colocar, por exemplo, auxiliar de serviço geral terceirizado. O que é um auxiliar de serviço geral? É pessoa. E
aí? E o concurso público não vai acontecer? Você vai terceirizar a pessoa? Nós temos que lembrar, o serviço pode ser terceirizado, a pessoa não. E esses cargos? Como que vai fazer para gerir esses serviços? Principalmente os básicos. Obrigado, senhor presidente. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Cláudio Aparecido Borba. Obrigado, senhor presidente. Eu gostaria de me aprofundar mais no assunto aqui, e então eu gostaria de pedir vista do projeto para hoje, por pelo menos uma semana. É visto o sobrestamento. Por uma semana é vista o sobrestamento. Sobrestamento, né? Sobrestamento, então. Conforme a solicitação do vereador Cláudio Aparecido Borba, o vereador também Isso, eu gostaria também de me aprofundar mais aí sobre o projeto, né? Então eu gostaria desse prazo aí para poder estudar e aprofundar mais aí e pesquisar. Então fica sobrestado Até a próxima. o projeto ora em discussão, que é o projeto de lei complementar 045/2020. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente. Leitura pelo secretário do projeto de lei número 066/2021. Projeto de lei número 066/2021. Altera o perímetro urbano de Bom Brandão e das outras providências. A Câmara Municipal de Bom Brandão, Minas Gerais, aprova o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. O perímetro urbano da cidade de Bom Brandão, conforme o mapa e memorial descrito, constante no anexo 1º da presente lei, passa a compor-se dentro das seguintes confrontações e limites, iniciando-se as inscrições no vértice 01. Artigo 2º. Todas as coordenadas utilizadas nos memoriais descritivos desta lei estão georreferenciadas ao sistema geodésico brasileiro. Encontra-se representante no sistema UTM, tendo como datum as siglas 2000, em referência a vértice 01, que possui as seguintes coordenadas planas UTM, x 360276.947/y 75 190 80444. Artigo 3º. A propriedade que for cortada pelo perímetro somente terá como urbano a área englobada por este, salva-se que a parte remanescente do terreno for inferior ao módulo rural estabelecido pelo INCRA, ocasião em que a propriedade será considerada no todo como urbana. Artigo 4º. Esta lei revoga as disposições em contrário, em especial a Lei nº 2.162, de 20 de 12 de 2017, entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito, 19 de outubro de 2021. Silvio Antônio Félix, Prefeito Municipal. Justificativa. Tem o presente proposição o intuito de alterar o perímetro urbano do município para aderir ao atual perímetro urbano uma área de 609.245 metros, onde foram realizados os devidos estudos no local para a expansão urbana, conforme determinada a Lei Federal número 10.257/2002, tendo obtido parecer favorável do órgão técnico do município, pois o local é propício para a instalação de um núcleo residencial. É, pois, com imensa satisfação que encaminho o presente projeto de lei aos cuidados desta ilustre Câmara Municipal, para que dela conheça e, afinal, aprove-lhe. Atenciosamente, Silvio Antônio Félix, Prefeito Municipal. Em discussão em primeiro turno, projeto de lei número 066/2021. Informa aos senhores vereadores que, conforme o artigo 142, na discussão ou encaminhamento de votação, o vereador falará uma vez,
e não será permitido a parte se o vereador declarar que não o concede, conforme artigo 144, inciso 7. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto de lei? Não havendo mais terceiro falar sobre o projeto de lei número 066 de 2021, está encerrada a discussão. Em votação, em primeiro turno, o projeto de lei número 066 de 2021. Como vota o vereador Antônio Francisco Leodoro? Sim. Como vota o vereador Antônio Marcos Martins? Sim. Como vota o vereador... Desculpa. Como vota o vereador Estevão Brolés Filho? Sim. Como vota o vereador Cláudio Aparecido Borba? Sim. Como vota o vereador Danila Manso Alberto Costa? Sim. Como vota o vereador José Wilson Domingues? Sim. Como vota o vereador Leandro Reginaldo? Sim. Como vota a vereadora Sirlene Almeida? Sim. O projeto de lei número 066 de 2021 foi aprovado no primeiro turno por 8 votos favoráveis. Leitura pelo secretário do projeto de lei número 074 de 2021. Projeto de lei número 074/2021 autoriza a doação de fossa séptica biodigestora para residências da zona rural e do município e das outras providências. A Câmara Municipal de Bano Brandão, Minas Gerais, aprova o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a doar fossa séptica biodigestora conforme a ação prevista no Plano Municipal de Saneamento Básico para o correto tratamento do esgoto sanitário nas residências da zona rural do município de Bano Brandão, onde não existe tratamento de esgoto ou esse é ineficaz, e desde que atendidos os requisitos previstos nesta lei. Artigo 2º. As fossas sépticas biodigestoras receberão todo o esgoto da residência, compreendendo despejo de vasos sanitários, lavatórios, chuveiros, cozinha, tanques de lavar e afins. Parágrafo 1º. Quando a fossa séptica tiver capacidade de tratamento superior ao número de moradores de determinada residência e com condições técnicas viáveis, outras residências podem ser conectadas. Parágrafo 2º. Os efluentes oriundos da fossa séptica deverão ser dispostos por infiltração subterrânea através de sumidouros ou poços absorventes. Parágrafo 3º. A distância mínima entre o local da captação de água e o de infiltração subterrânea do influente proveniente da fossa séptica será de no mínimo 30 metros, quando possível. Parágrafo 4º. Os projetos das fossas sépticas biodigestoras deverão detalhar seu sistema de implantação e funcionamento, bem como de infiltração de seus influentes. Artigo 3º. A fossa séptica biodigestora deve seguir as diretrizes das normas técnicas NBR 7.229, projeto, construção e operação do sistema de sépticos, unidade de tratamento complementar e disposição final dos influentes líquidos, da Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT. Artigo 4º. A fossa séptica biodigestora será fornecida pelo município de Bano Brandão gratuitamente aos municípios que estejam inscritos em programas sociais, sejam eles federal, estadual ou municipal, conforme atestado pelo órgão municipal competente. Parágrafo 1º. A pessoa será beneficiada exclusivamente uma vez, ficando ao cargo da mesma a obrigação de conservação dos bens doados. Parágrafo 2º. É obrigatoriedade a inscrição no departamento municipal competente para fazer jus à doação da fossa séptica biodigestora. Parágrafo 3º. A pessoa beneficiada deve assinar de termo de ciência que o encerramento do tratamento dos influentes enseja crime ambiental conforme as leis vigentes. Parágrafo 4º. A forma de seleção entre os inscritos para receber a fossa séptica biodigestora deverá ser de acordo com os critérios técnicos estabelecidos pelo Conselho Municipal de Saneamento Básico. Artigo 5º. Fica ao poder público autorizado a doar maquinário, quando necessário, exclusivamente a instalação das fossas sépticas biodigestoras aos municípios, já elencados no artigo 4º do caput.
Artigo 6º. A instalação das fossas sépticas biodigestoras ficará a cargo do proprietário morador da residência contemplada, podendo haver auxílio por parte do Poder Executivo Municipal com a ascensão de servidores exclusivamente para orientação ao processo em questão. Artigo 7º. O Departamento Municipal competente disporá de cartilhas orientando a importância, as sanções previstas em lei e o processo de instalação da fossa séptica biodigestora, a qual estará ao alcance de qualquer munícipe interessado. Artigo 8º. A doação das fossas sépticas biodigestoras no município de Bano Brandão tem como diretriz manter o meio ambiente equilibrado em busca de desenvolvimento sustentável, não prejudicando o lençol freático, não contaminando o solo e não expondo os moradores, como acontece com as fossas negras. Artigo 9º. As despesas decorrentes da execução desta lei ocorrerão por conta do Fundo Municipal de Saneamento Básico. Artigo 10º. Esta lei pode ser regulamentada por decreto naquilo que couber. Artigo 11º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito, 22 de novembro de 2021, Silvio Antônio Félix, Prefeito Municipal. Justificativa. Tem a presente proposição o intuito de autorizar a doação de fossas sépticas biodigestoras aos moradores da zona rural do município que atenderem aos requisitos previstos nesta lei. Trata-se de uma importante medida prevista no Plano Municipal de Saneamento Básico, para dar o devido tratamento aos esgotos zerados na zona rural, o qual, geralmente, ou é lançado em fossas negras ou em cursos de águas. Portanto, a presente medida, conforme previsto em seu artigo 8º, tem como diretriz manter o meio ambiente equilibrado em busca de desenvolvimento sustentável, não prejudicando o lençol freático, não contaminando o solo e não expondo os moradores, como acontece em fossas negras. É, pois, com imensa satisfação que encaminho o presente projeto de lei aos cuidados desta ilustre Câmara Municipal para que dela conheça, em regime de urgência, e afinal aprove como importante medida para o avanço do saneamento básico do município. Atenciosamente, Silvio Antônio Félix, Prefeito Municipal. Em discussão, em primeiro turno, projeto de lei número 074/2021. Informo os senhores vereadores que, conforme o artigo 142, na discussão ou encaminhamento de votação, o vereador falará uma vez e não será permitido a parte do vereador declarar que não concede, conforme o artigo 144, inciso 7. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto de lei? Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Danilo Alberto Amancio Costa. Bom, pessoal, eu acho que tudo que for mencionado referente ao meio ambiente e puder ser trabalhado em prol da melhoria é oportuno, é válido, é muito importante. Hoje nós discutimos, né, quem tem competência, quem não tem, sobre meio ambiente, sobre mudanças climáticas e tudo mais. Hoje tivemos um calor excepcional, previsão desse verão ser atípico, né, com muito calor. Estamos vendo uma redução muito grande dos nossos rios, das minas, né, parte hídrica, e deve ser a somatória de vários pontos aí, inclusive, né, a degradação do meio ambiente. Então, esse projeto é muito importante, é louvável, deve ser apreciado com bons olhos e aprovado, mas ressaltar que no passado, na administração anterior, 2013, já foi feito algo semelhante. Foi distribuído várias caixas d'água aí e não houve manutenção. Eu mesmo presenciei várias caixas dessas que encheram, não teve o suporte depois pós-instalado. É um transtorno terrível nas residências, né, e todos foram abandonados. Todos não sei, mas acho que 90%, 99%. A grande maioria foi abandonada no passado. Então, eu acho que tão quão importante é executar esse projeto, é também ter um acompanhamento, porque essas fossas elas vão ter que ser esvaziadas, né? Vai ter um tempo e elas vão encher e tem que ter um suporte para elas voltarem a absorver todo o material, né, resíduo doméstico. Então, e aqui eu não ouvi falar nada a respeito disso.
Eu acho que seria importante ter, né, juntamente com esse projeto, a instalação das fossas e também o acompanhamento durante a evolução de poder manter essas fossas né, no devido momento, limpas, né, e dando sequência. Isso é muito importante. Né, não sei se vai repetir como no passado, mas é provável, é possível, que se essas fossas forem instaladas e não dado essa atenção, esse tratamento de limpeza, uma grande maioria vai abandonar e vai voltar no que era antes. Eu acredito nisso. Então, eu sou favorável a esse projeto, acredito que é mais uma medida de conscientização de todos nós, né? O repetitivo é verdadeiro. Quanto mais se fala em meio ambiente, mais se fala em preservação do meio ambiente, que esse mundo é a nossa casa e nós temos que cuidar bem dela, nós recebemos e vamos passar. Não é isso? Recebemos dos nossos pais esse mundo que nós vivemos e vamos passar para os nossos filhos. A questão, né, como que vai ficar isso, né, quando passarmos. Então, é a somatória de fatores que degradam o meio ambiente e uma somatória de cuidados que protegem o meio ambiente. Então, essa segunda tem que ser bem maior que a primeira. Muito obrigado, senhor presidente. Mais alguém quer fazer outra palavra? Senhor presidente, A palavra, o vereador Antônio Marcos Martins. eu só tenho a agradecer o Executivo Municipal, a gestão, do Silvio, do Juninho, pelas oportunidades que eles nos deram. Quando se iniciou em 2019, início daquele ano, Bueno Brandão foi contemplado num total de 853 municípios. Bueno Brandão e mais 7 municípios foram contemplados com projeto piloto. FUNASA, Fundação Nacional de Saúde, e ainda a Universidade Federal de Minas Gerais. Vieram os técnicos lá de Brasília e de Belo Horizonte para fazer esse trabalho conosco. Tudo começou aqui, numa reunião, começamos a escolher as pessoas de cada bairro rural para fazer a representação, acompanhar os trabalhos, as audiências. Foi um ano de trabalho. Foram 6 produtos. Na concepção técnica, eles chamam de produtos. E assim foi aprovado. Foram aprovados do produto A ao produto G. Totalizou mais de 1000 páginas de trabalho. Audiências em 2 fases. E depois, graças a Deus, eu fui escolhido também aqui para compor como legislativo a comissão técnica para finalizar o Plano Municipal de Saneamento Básico. Chegou o Plano Municipal para nós votarmos, ele se tornou lei 2.304 do ano de 2020. Um trabalho legislativo realizado. Só que dentro do Plano Municipal de Saneamento Básico, nós temos ações que são pontuais, específicas de cada ano, e algumas que são ao longo dos anos. A gente chama de ações. E dentre elas tem a questão do tratamento também da área rural. Da área urbana, graças a Deus, eu já labuto desde a época que era fiscal municipal. Aí por uma obrigação executiva, para que não incorresse em crime. Inclusive, num processo recente na Justiça, encontrei um requerimento meu, uma foto de uma estação elevatória ali do Jardim das Palmeiras. Posterior, uma ação que era para ter sido concluída em 2020, e não foi a Política Municipal de Saneamento Básico. Falei, eu vou trabalhar essa Política Municipal de Saneamento Básico. Vou fazer. Pedi um exemplo para a Rafaela, que é da Universidade Federal de Minas Gerais. Muito obrigado, Rafaela, pela parceria, assim como outros profissionais também que nos ajudaram. Ela nos enviou um projeto, um escopo da Universidade Federal da Bahia. Eu tive que fazer um estudo amplo em cima daquilo, porque, por exemplo, lá eles traziam, por exemplo, a questão também de regulamentos que hoje cabem à ARSAI, que é a nossa agência reguladora de saneamento do Estado. Então, eu não poderia colocar aquilo. Eu tive que tirar aquilo e colocar apenas manejo de água pluvial e assim por diante.
Entreguei recentemente para o prefeito, junto com a Samira, que é a coordenadora do nosso meio ambiente aqui no município. Engenheira ambiental, técnica ambiental e assim por diante. Foi entregue na mão do prefeito, está para eles analisarem. Só que é o seguinte, com o dinheiro da ARSAI, por causa do Plano Municipal de Saneamento Básico, que é o que está aqui no impacto orçamentário financeiro, 78 mil no ano de 2021, foi escolhido pelo Conselho Municipal de Saneamento Básico, o qual represento legislativamente, que nós aplicaríamos esse valor no tratamento rural, do esgoto rural. Foi decidido pelo Conselho. O Conselho foi unânime nesse sentido, dentre as ações que já eram para ser aplicadas. Só que para isso, precisávamos de uma lei. Isso eu nem lembrava que precisava de uma lei. Aí o júri da prefeitura alertou. Pois bem, o Conselho foi mandado para o Conselho Municipal de Saneamento Básico o escopo de um projeto de lei para doação dessas fossas a quem precisasse. Até no momento, naquela oportunidade, eu acabei até pedindo desculpa para a Samira, porque aquilo ficou comigo mais de mês. E falei, não, eu preciso... Ela tinha prazo para enviar para o jurídico. Para os melhores cumprimentos, encaminho-lhe escopo de projeto de lei sobre as fossas sépticas biodigestoras, conforme já comunicado em reunião do Conselho Municipal de Saneamento Básico. Diante o enviado anteriormente, a meu ver, alguns trechos estão mais relacionados à justificativa do que ao texto legal. Ademais, incluí algumas ideologias. Espero ter colaborado à altura do assunto e dos membros do Conselho Municipal de Saneamento Básico. Serve de contar com a compreensão, despeço-me com distinta e consideração. 4 de outubro de 2021, enviei o projeto de lei para a Samira. É exatamente o projeto que nós vamos votar aqui em primeiro turno. Então, sinto-me extremamente orgulhoso de ter participado do Plano Municipal de Saneamento Básico, principalmente na comissão técnica. Ter elaborado a política municipal de saneamento básico, que mais cedo ou mais tarde vai chegar para nós. E agora, de ter montado este projeto de lei para a doação das nossas fossas biogestoras às pessoas que carecem, que precisam, que estão inscritas em programas sociais do governo. Né? Ademais, a palavra do vereador Danilo, ela foi muito bem colocada, mas há de fazer uma observação aqui, que a responsabilidade é de cada morador. Por isso que fala que eles são os responsáveis pelos cuidados dos bens doados. Isso está no projeto de lei. Ademais, também, para complementar, por isso que eu coloquei a ideia da cartilha. Não somente para quem vai receber essa doação, mas para quem não vai receber e vai ter a obrigação de instalar no futuro muito próximo. Tanto é que o projeto de lei fala, a cartilha tem que estar disponível a qualquer munícipe interessado. Então, o projeto, a meu ver, ele vai contemplar aqueles que realmente necessitam e vai estar esse projeto, não as fossas, mas o projeto em si à disposição de qualquer munícipe de Bueno Brandão. Obrigado, senhor presidente. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei 064/2021, está encerrada a discussão. Em votação em primeiro turno, o projeto de lei número 074/2021. Como vota o vereador Antônio Francisco Leodoro? Sim. Como vota o vereador Antônio Marcos Martins? Sim. Como vota o vereador Estevam Neto? Sim. Como vota o vereador Cláudio Aparecido Borges? Sim. Como vota o vereador Danilo Amâncio Alberto Costa? Sim. Como vota o vereador José Wilson Domingues? Sim. Como vota o vereador Leandro Reginaldo? Sim. Como vota o vereador Selene Almeida? Sim. O projeto de lei número 074/2021 foi aprovado por 8 votos favoráveis. Leitura pelo secretário do requerimento número 026/2021 do vereador Antônio Marcos Martins. Requerimento número 026/2021. Excelentíssimo senhor presidente Joaquim de Assis dos Santos e vereadores da 19ª Legislatura da Câmara Municipal de Bueno Brandão, Estado de Minas Gerais. Venho por meio deste solicitar o envio de ofício à empresa Energisa, para que a mesma emita explicações a esta Casa Legislativa sobre as constante queda no fornecimento de energia elétrica no município de Bueno Brandão, Estado de Minas Gerais.
Os picos de energia elétrica estão ocorrendo diariamente, sendo que no mesmo dia acontecem 2, 3 ou até mais vezes. É mesmo em momentos favoráveis, como existências de raios, ventos e similares. Na maioria, são bastante rápido, mas essa oscilação é extremamente danosa aos equipamentos ligados à rede de energia elétrica. Tais circunstâncias se confirmam pelas reclamações em redes sociais, sendo que seguem 3 postagens recentes, 18/11/2021, relacionadas ao assunto, cujos autores permitiram a anexação das mesmas ao presente. Certo de contar com a compreensão de Vossa Excelência no pleito apresentado, despeço-me elevando votos de estima e consideração. Câmara Municipal de Bano Brandão, 19 de novembro de 2021. Atenciosamente, Antônio Marcos Martins, vereador da 19ª Legislatura. Em votação em turno único, o requerimento número 026/2021. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar, por favor. Aprovado por unanimidade. Leitura pelo secretário do requerimento número 027/2021, do vereador Aristeu Brolés Filho. Requerimento número 027/2021. Senhor Presidente, o vereador que esta subscreve, nos termos do artigo 204 e 205 do Regimento Interno, vem respeitosamente requerer ao senhor Prefeito Municipal que envie ao gerente da Companhia de Saneamento Básico, Saneamento de Minas Gerais, Copasa Minas Gerais, para que encaminhe a esta Casa de Leis relatório de todas as atividades, obras, projetos e investimentos que foram executados durante o exercício de 2021 no município de Bano Brandão, Minas Gerais. Plenário, vereador Jorge Borges de Paula, aos 29 dias do mês de novembro de 2021. Vereador Aristeu Brolés Filho, vereador da 19ª Legislatura. Em votação em turno único, o requerimento número 027/2021. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar, por favor. Aprovado por unanimidade. Assim. Eu queria fazer uma solicitação ao plenário de uma autorização para um convite de suma importância enquanto desse um documento para a gente fazer a segunda turno e redação final do projeto 075. Solicitar ao plenário a leitura pelo primeiro secretário, vereador Leandro Ribeiro Zinal, sobre a 6ª Conferência Municipal de Saúde. O plenário concorda? Sim. Conferência Municipal de Saúde de Bano Brandão 2021. Convite. O Departamento Municipal de Saúde tem a satisfação de convidá-los para ouvir Conferência Municipal de Saúde de Bano Brandão, onde serão debatidos importantes temas e projetos para as políticas de saúde do município. E sua contribuição será de imensa importância. Tema: efeito da pandemia do Covid-19 no âmbito da saúde mental na população de Bano Brandão. Dia 30 de novembro de 2021, credenciamento às 8 horas, no Salão da Escola Estadual Secretário Olinto Orsini. Sexta conferência. Quero agradecer aos nossos pares. Informo aos senhores vereadores que, tendo em vista o disposto do artigo 234 do Regimento Interno, os projetos de lei número 075/2021, ora aprovado em segundo turno, será apreciado também a redação final nessa mesma reunião. Suspendo os trabalhos por 10 minutos, a fim de que a Comissão de Legislação, Justiça e Redação apresente o parecer de redação final do mencionado projeto. Senhor vereador, dispensa os 10 minutos? Sim. Reaberto o trabalho, solicito ao presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação a gentileza de apresentar o parecer de redação final do projeto de lei número 075/2021.
Leitura pelo secretário do parecer da redação final do projeto de lei número 075/2021. Os senhores vereadores dispensam a leitura? Sim. Sim. Em discussão, o parecer de redação final do projeto de lei número 075/2021. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este parecer? Não havendo mais quem queira falar sobre o parecer de redação final do projeto de lei número 075/2021, está encerrada a discussão. Em votação, o parecer de redação final do projeto de lei número 075/2021. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar a favor. Aprovado por unanimidade. Não havendo mais matéria a ser apreciada na segunda parte da reunião, passa a terceira parte. Conceda a palavra ao vereador Antônio Marcos Martins. Obrigado, senhor presidente. Quero aproveitar o ensejo da palavra do pequeno expediente do senhor vereador Danilo, importante sobre a questão da ponte da Vargem Grande. Até esse final de semana teve uma manifestação, uma foto, 2 fotos no Facebook que renderam inúmeros comentários, bastante comentários. Né? Importante a gente lembrar que, apesar de eu estar na Defesa Civil, eu não participei desse relatório, dessa visita. Tá? E no relatório, eles falam que pode ter ocorrido danos nas placas, devido ao excesso de peso, e também ao dimensionamento das vigas. Então, a gente tem que... Isso está no relatório. Eu quero aqui também trazer à tona uma questão e deixar bem claro que isso não tem nada a ver com Vossa Excelência, vereador Nino Brolesi, certo? Não é nada de sua responsabilidade, mas isso serve como um alerta para a gente e soa como um desrespeito a qualquer um de nós vereadores. Vossas Excelências, o requerimento foi de minha autoria, mas Vossas Excelências aprovaram por unanimidade e desceu à Prefeitura a relação, todos vocês lembram, e é um problema de todos nós, inclusive o presidente falou, não, também sou muito cobrado disso, questão de instalação de mata-burro. Vossas Excelências lembram que eu fiz o requerimento, nós aprovamos para vir a listagem. Né? E nós tivemos a resposta. Né? Cumprimento cordialmente, que por meio do ofício 249, ao requerimento 18 do vereador Antônio Marcos Martins, que o requerimento em questão vem solicitar informações sobre a instalação de mata-burros de ferro na zona rural, com o objetivo de equacionar questionamentos cidadãos bueno-brandenses quanto ao cadastro efetuado para a instalação dos mesmos em propriedades ou proximidades das mesmas propriedades. Diante de tal, viemos muito respeitosamente informar que o critério utilizado para o atendimento à solicitação dos mata-burros se dá mediante requisitos da CEINFRA, que é a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade Urbana do Estado de Minas, e a urgência de cada caso, sendo avaliado de acordo com a discricionariedade da administração, ou seja, não é algo obrigatório, é algo discricionário. É a administração que vai tecer onde deve ser colocado. Pois bem, deixa eu só diminuir aqui, por gentileza, eu não vou conseguir ler o resto. Assim sendo, tal encaminhamento não será possível, inclusive devido à Lei Geral de Proteção de Dados. Eu não ia nem questionar isso daqui, até porque isso aqui surtiu efeito. Hoje a pessoa vai lá, o cidadão interessado vai lá, faz o seu cadastro, ele vai sair com um protocolo com o número na lista de espera. Ou seja, nós não tivemos a informação correta aqui, porque isso aqui não tem nada de proteção de dados, porque isso aqui é uma informação pública, porque isso aqui vem com recurso público, seja do município ou seja do Estado, é tudo dinheiro de imposto, né? Taxa, contribuição, podem chamar do jeito que as pessoas acharem melhor, mas tudo bem. Proteção de dados são informações sigilosas. Isso aqui não tem nada de proteção de dados. Mas o porquê que eu vim trazer isso à tona? O vereador, à tarde, agora, não tinha como não escutar o vereador. O senhor estava no telefone. O senhor estava ligando para alguém em questão do mata-burro. Né? O mata-burro do senhor está no número 98. O vereador estava no telefone. O
Escuta, por que um requerimento aprovado por todos nós vem falando que não pode ser dadas informações por proteção de dados e um vereador tem essa informação privilegiada? Eu gostaria de saber por quê. A Constituição Federal não fala que os legisladores não têm isonomia? Todos devem ser tratados iguais. Isso aqui não é desrespeito com o vereador São Antônio Marcos Martins, não. Isso aqui é um desrespeito com qualquer um de nós. Por quê? Por que não mandou a relação aqui? O vereador não tem nada a ver com isso. Ele conseguiu uma informação, parabéns para ele. Mas por que para mim ou para os demais não pôde vir a relação? Isso aqui é falta de respeito. Isso aqui é falta de respeito. Isso aqui é falta de respeito comigo, que trabalha fazendo projeto de lei para enviar, para facilitar o trabalho da assessoria jurídica da prefeitura. Se eu quisesse pegar o plano municipal de saneamento básico, fazer uma denúncia para o Ministério Público, falando que não tem a doação das fossas, não tem o projeto, e não tem o projeto de política municipal, teria que dar explicações. Mas eu faço o quê? Eu sento, estudo e mando para eles revisarem e mandar para nós votarmos. Eu nunca deixei de ser companheiro da administração. Eu sou independente, eu voto do jeito que eu achar melhor. Mas nunca deixei de ser companheiro. Nem da época do senhor Danilo, que nós fazíamos oposição, eu deixei de ser companheiro na maioria das matérias. 87% eu votei a favor. Eu sou independente. As pessoas perguntam, se é oposição ou situação? Eu falei, não, eu sou Bueno Brandão, sou Campo Místico, sou Zanta. Isso aqui é uma falta de respeito. Senhor... Não, só um instante. Depois eu lhe concedo a palavra, tá? Mas eu deixei muito claro muito que não é obrigado. culpa do senhor. Tá? Isso aqui é uma falta de respeito. Isso aqui é chamar a gente de palhaço. Desculpa o termo. Onde se viu isso? Eu não quero nem saber que servidor que aprontou uma situação dessa. Eu ia falar um palavrão, nem vou, desculpa. Não é momento, não posso falar aqui. Isso não pode acontecer. Isso é falta de respeito com a Câmara Municipal. Bom, depois eu passo a palavra para Vossa Excelência. Eu só vou terminar. O dia de hoje, eu tinha uma reunião em Jacutinga cedo, e eu vou recapitular um pouquinho aqui. 2010, eu acho, eu comecei a prestar serviço, trabalhar junto com uma senhora chamada Nancy da Silva Barbosa, e o seu filho Luiz Abreu. Né? Eles tinham imensa dificuldade para regularizar uma área que já era urbana do lado do cemitério. Falei para ele, Luiz, eu era fiscal na época, a gente se conheceu dessa forma, porque eu notifiquei pela sujeira que estava o terreno. Luiz, ele falou para mim, ô Marcos, ele só me chama, eu tenho dificuldade. Eu falei, Luiz, eu não entendo nada disso, mas deixa eu tentar te ajudar. 3 anos de labuta, principalmente junto à Copasa, e conseguimos a aprovação do loteamento. 21 lotes, cada um com a sua matrícula. Fizemos viela sanitária para tirar a água. Nós não conseguimos tirar tudo porque não vinha por gravidade. Mas uns 70% da água que escoava do cemitério e caía na rua Beija-Flor, que descia para o Jardim dos Passos, nós tiramos, que era obrigação da prefeitura pelo Código de Posturas. O Luiz e a dona Nancy fizeram do bolso. Está lá para quem quiser ver. Quem quiser, eu levo lá para ver. A rua Beija-Flor não tinha casas de um lado, mas não tinha rede de esgoto. Nós instalamos. Nós, não vamos dizer, eu na parte administrativa, eles na parte financeira. A vala que nós abrimos lá para levar essa água do cemitério na mata nativa, inclusive com licenciamento ambiental, chegou em determinado ponto, ela teve 6 metros de profundidade. Eu falei pro Putião, que faleceu ontem e foi enterrado hoje, eu não pude nem no enterro dele. Falei, Putião e o Zé de Deus. Falei, vocês não me fiquem dentro da vala. Eu era fiscal, eu tinha que fazer o trabalho da prefeitura, falei, vocês não me fiquem dentro da vala. E a máquina escavando. 6 metros de profundidade na parte mais profunda. E daqui a pouco o telefone toca. O Tião desesperado no telefone, ô Perninho,
o Zé de Deus foi soterrado. Eu nem lembro, eu até esqueci, saí. Chegamos lá, 6 metros. Por Deus, sobrou do pescoço para cima. Ele conseguia respirar. Né? O Tião ajudou a tirar. O cara da máquina foi de uma eficiência. Conseguiu tirar o Zé de Deus daquela vala. O Zé de Deus ficou 8 meses sem trabalhar. Com fratura na bacia. 8 meses. O Luiz e a dona Nancy pagaram tudo. O tempo parado, tratamento, tudo. Hoje, graças a Deus, o Zé de Deus está aí. Então, eu devo muito para o Tião. Muito. O Tião, talvez, num dos momentos piores da minha vida, se o Zé de Deus morre dentro daquela vala, eu seria o responsável. E o Tião estava lá para ajudar. Né? Ficou doente, mas que Deus o tem. Ele me ajudou tanto, trabalhando, e nessa questão com o Zé de Deus. Se o Zé de Deus hoje está vivo, muito nós devemos ao Tião também. E o operador da máquina, que, infelizmente, nem lembro o nome. Mas foi por Deus, uma vala de 6 metros de profundidade, até o pescoço, para poder respirar, é porque Deus é grande. Senhor vereador. Porque o apelido dele é Zé de Deus. Pode ser. Senhor presidente, novamente boa noite. Agradeço aí pelo espaço, senhor vereador Antônio Marcos Martins. Só deixar bem esclarecido que eu fiz hoje uma ligação para uma senhora e referente ao Mataburro que ela me perguntou, mas quem passou o número do protocolo do Mataburro foi o sobrinho dela que fez o cadastro. Não foi nenhum funcionário da prefeitura. Ótimo. Caso, se for possível, pode fazer quebra da ligação. Ela perguntou sobre o Mataburro, e o Mataburro do sobrinho dela que fez o cadastro, e através do protocolo que ele me mostrou, que eu falei, é o 99. Nenhum funcionário público da prefeitura me passou essa informação. Então, só para esclarecer. Há alguma coisa de errado o contemplante passar um número para o vereador? Mas, encerrou, senhor vereador? Então, só um Tá bom, minutinho. sim, Só. sim, fica à vontade. Então, eu estava numa ligação com a tia da pessoa que fez o cadastro do Mataburro, o pedido do Mataburro, e quem me falou foi o sobrinho dessa pessoa onde eu passei. Então, não foi nenhum servidor. Então, as coisas têm que ser muito bem ponderadas, muito bem esclarecido. E, então, qualquer dúvida, senhor vereador, estou à disposição para estar passando o contato da tia e até da pessoa que fez o cadastro e me mostrou o protocolo do pedido do Mataburro. Muito obrigado, senhor vereador. À vontade. Não há necessidade. Agradeço. Se a história foi essa, né, eu peço até desculpas. Mas, pelo jeito que a conversa sucedeu, eu não tinha como não ouvir. Sim, o senhor sim. estava na sala da presidência e eu Sim. estava na cozinha, né? Sim. Da forma que o senhor falou para... realmente o senhor comentou a tia do interessado, né? Me parece que o número é 98. Pois, né? Então, me parece, nesse caso, soa que, como não veio dele, né? Senão você não precisava ter falado, Vossa Excelência não precisava ter falado. Mas tudo bem. Né? A questão, espero que seja assim, esperamos que seja assim, quero acreditar que seja assim, vou acreditar que seja assim. Né? Vou acreditar que seja assim para não maiores conflitos. Mas que fique de alerta, porque são informações públicas. São informações públicas. Né? Aconteceu o requerimento, aquele caso da Covid, dos exames de Covid. Né? Deixei à disposição de qualquer vereador. Vossas Excelências aprovaram? Vossas Excelências têm o direito ao acesso das informações. São informações públicas. Obrigado, boa noite a todos, boa semana. Obrigado, vereador. Só a respeito da moção, Vossa Excelência tinha ligado antes? Sim. Não entendi, senhor presidente, desculpa. Do Sebastião. Isso, eu acho que vai para a semana que vem, senhor presidente. Eu pedi hoje à tarde para a Silvana. Obrigado. Conceda a palavra a vereadora Sirlene Almeida. Boa noite a todos os vereadores presentes. Boa noite a todos que estão
E boa noite a todos que estão nos assistindo pelas redes sociais, né? Hoje eu fiz, né, pedi o uso da palavra para fazer um pequeno resumo agora de 2021, né, quando eu assumi a Câmara em 19 de abril, né, desse ano, 19 de abril, né, agora de 2021, eu assumi pelo 5º mandato. Então, gostaria, né, mais uma vez, de falar sobre o meu trabalho, né? A maioria já sabe, né, que já estou há algum tempo, né, como vereadora, né, tanto na zona rural como urbana, né, de Bano Brandão, sempre como vereadora atuante. E desde que eu entrei agora em abril, né, eu fiz 53 indicações, as quais todas foram aprovadas por unanimidade, e 80% dessas 53 indicações já foram atendidas, né, pelo prefeito Silvio Félix. Ainda faltam 8 que estão na Câmara para esse ano, se der, se não fica para o ano que vem, né? E muitas outras indicações que fiz pessoalmente para o prefeito, porque nós aqui temos que seguir uma listagem, e às vezes a indicação é muito urgente, que não dá para esperar, então a gente fala pessoalmente com ele, né? Que realmente ele é muito atencioso, né, com todos os vereadores. E dessas indicações que eu fiz, né, a maioria são para estradas, né, para estradas, manutenção, limpeza e alargamento. Né, fiz aqui para o bairro Bom Jardim, Cascavel, Nunes, Fidêncio, Barba de Lima, Guabirova, Machado, né, até a divisa do Bamburral, Ressaca, Torre, Dois Irmãos, bairro Campo Grande, Cachoeirinha, Guatura, Cachoeiro dos Félix, né, Boa Esperança, Sertãozinho, Santana, Vargem Grande, Furnas, e ali nas 7 Voltas, né, também nas Furnas, e a Lagoa. Também, né, consegui um trecho de calçamento para a PAI, né, que será realizado agora em 2022, por falta de cotação, né, não tem como realizar agora nesse final de ano. Também eu consegui o calçamento para Boa Vista dos Vicente, um trecho onde mora, né, mais fácil, né, mora lá os seguintes, né, a Rita, seu Nedivar, Joaquinzinho e outros moradores, né. Esse calçamento já começou a chegar o material, né, para ser calçado. Vamos ver se conseguimos que esse ano se realize, né. E todo o calçamento é feito uma parceria com a prefeitura, né. A prefeitura dá o material e os moradores entram com a mão de obra. Também fiz indicação para o plano de carreira, né, dos profissionais da educação, que já passou por aqui, né, sobre a instalação de câmara, né, nas escolas municipais. Academias, né, fiz para vários bairros, e agora só serão colocadas, né, nos bairros que houver, né, um proprietário que doa o terreno para a prefeitura, né. Então, para agora esses dias, né, lá para cá, bairro Boa Vista dos Vicente, né, a academia que eu já tinha pedido há algum tempo, vai ser, né, instalada, porque o Alessandro, né, que é da Protec, ele doou o terreno para a prefeitura, né, falei com o Silvio, também já falei com a Rosana, que vai conversar com ele para ver se está tudo ok realmente, né, porque precisa ter um documento doando para a prefeitura. Também fiz várias indicações sobre podas de árvore na Rua Amazonas, Brigagão e 12 de outubro, que também já foram realizados. Várias indicações para pontes, né, limpeza, né, né, e também proteção, né, proteção nas laterais de várias pontes. Também lá na Boa Vista dos Vicente, né, onde várias lâmpadas estavam queimadas, foi a última indicação que eu fiz, né, agora conversando com o senhor prefeito, depois de serem colocados os enfeites de Natal na cidade, né, será feita a troca de lâmpada no bairro Boa Vista dos Vicente. E também, né, a semana passada, conversando, né, por contato com o seu prefeito, eu, né, falei para ele, né, que eu gostaria de fazer
de falar sobre os meus deputados de base, né? Meus deputados de base, né, como todo mundo já sabe, é o deputado estadual Duarte Bechir, federal Dimas Fabiano, o Bilaquim, que tem muito ajudado o Bueno Brandão. Até o que ele passou para mim, passou para o Cláudio, né, Cláudio? Né, porque nós trabalhamos, né, pelos mesmos vereadores. Então, o Duarte Bechir, porque o Cláudio já falou, né, tudo que passou. Então, para o deputado Eduardo Bechir, Dimas Fabiano, Bilac Pinto, o Silvio ficou da semana que vem nos passar sobre o Dimas Fabiano, né, e Bilac Pinto. Então, só o deputado estadual Duarte Bechir, né, ele passou esse ano, né, de 2021 para Bueno Brandão, R$ 1.545.000, né, de emendas e indicações. Assim, eu respeito os vereadores que têm ido para Brasília, Belo Horizonte, né, atrás dos seus deputados, né? Então, às vezes, né, já ouvi aqui na Câmara dizer assim, vocês têm que correr atrás do deputado de vocês. Eu não penso assim, que eu tenho que correr atrás dele, porque ele está trazendo para Bueno Brandão, né? Porque o meu deputado, né, os meus deputados estão trazendo, né, emendas e indicações para Bueno Brandão. Eu respeito quem vai atrás dos seus deputados, mas, nesse caso, né, com esses deputados que já estão atuantes no município há muitos e muitos anos, não preciso, né? Comunico através de mensagem, áudio, né? Mensagem escrita, áudio e também requerimentos, mas assim não preciso deslocar do município, porque eles têm trazido, né, só um deputado, né? No caso do Eduardo Bechir, R$ 1.545.000 é bastante dinheiro para o nosso município, né? Claro que nunca é demais, né? Por hoje é só, senhor presidente. Boa noite. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e, sob a proteção de Deus, se fale